pergunta, né? O médico legista está muito associado culturalmente à necrópsia. As pessoas falam médico legista, já imagina a sala de necrópsia, o necrotério, mas existe uma estatística dos peritos em si que não chega a 30% do trabalho médico legal a necrópsia em si. Tem algumas unidades de trabalho aí em certas regiões que tem muito pouco homicídio, tem muito pouca vítima fatal, então o trabalho deles lá é muito mais voltado para corpo de delito, para exame cautelar de presos, de pessoas que estão com a liberdade restrita para ver se não teve nenhuma agressão, e muito maior do que a própria avaliação do cadáver, do corpo, da necrópsia em si. Também existem os exames indiretos, onde quando há uma suspeita de um erro médico ou alguém pede uma avaliação sobre um certo ato médico, os médicos legistas vão produzir um laudo, dando um parecer sobre uma atitude tomada por uma equipe médica ou por um médico, por um hospital, onde a gente avalia um prontuário. Às vezes examinamos o paciente, que no nosso caso o exame é do periciando o paciente, é para o médico assistencialista. Como peritos, nós atendemos periciandos, não estamos para tratar a doença, estamos para avaliar o que ficou de sequela, o que ficou de lesão corporal e quantificar isso para passar para um juiz, para um delegado. E no exame indireto, nós não temos acesso a esse periciando. Então, o nosso objeto de avaliação é um prontuário médico, um exame que ficou à disposição para que nós avaliássemos e fizéssemos o laudo indireto, sem avaliação da pessoa que sofreu a lesão, ou porque ela não está disponível, ou porque ela foi a óbito e não temos mais como avaliá-la, né? Então a gente tem também exames indiretos e isso faz parte dos exames que são a maior frequência, a maior rotina do médico legista, que são exames com papel, com laudo e avaliando pessoas vivas, né? Que muitas vezes a gente imagina que só corpo, cadáver, agressões, mas também tem a outra parte aí que a gente tem que avaliar, que é até maior do que essa. A medicina legal é muito antiga, desde que houve uma dúvida sobre alguma atitude a ser tomada com alguém, onde um juiz, uma pessoa responsável por fazer a lei, precisou de alguma informação importante para se sentir justo, foi necessário que alguém fizesse uma avaliação. Então, no Egito Antigo, na época das pirâmides, construção das pirâmides, de hoje, 4.000 anos atrás, 2.000, 2.500 antes de Cristo, já tem relatos de que para que as pessoas fossem açoitadas, as mulheres, por exemplo, não podiam estar grávidas. Então eles tinham essa preocupação que se estivesse grávida, ela deveria ser examinada por um perito, entre aspas, na época não tinha esse nome, mas era a função que seria do médico legista, para determinar se havia ou não gravidez, porque se houvesse, o açoite não poderia ser realizado. Aí passamos por aquela questão do Júlio César, que foi avaliado numa época onde a abertura do corpo, a avaliação interna, o exame interno não era realizado, era um exame externo, né? A parte de avaliação interna sempre foi meio complicada, houve uma grande dificuldade da humanidade passar do tabu para a parte científica, e isso aconteceu há pouco tempo atrás, com o desenvolver inclusive da anatomia, que data do século XV para XVI, quando a Idade Média termina, começa o Renascimento, e aí a medicina começa a ter um desenvolvimento, porque muitas escolas de medicina começaram a usar cadáveres para fazer dissecções e avaliação da anatomia, e realmente o conhecimento da anatomia melhorou bastante, e foi aí também que começou a se avaliar as lesões, o que as agressões causavam no corpo, tanto em vida quanto após a morte, o que tinha ficado de sequela no corpo. E houve o Papa, né, Pio X, que foi uma necrópsia importante, histórica também nessa época, e os registros começam a ficar mais específicos por volta de
1700, final de 1700, século XVIII, começo de 1800, quando a medicina chegou num padrão tecnológico que foi compatível também com uma avaliação médica adequada que trouxesse uma informação relevante, interna, externa, real, para poder fazer uma contribuição com o julgamento. E é quando tem o grande momento da evolução da medicina legal, né, por volta do século XVIII, que são quando os grandes nomes, Ambrósio Paré e tudo mais, começam a surgir, né, despontar. Começou na clandestinidade, a avaliação, e isso trouxe todo o nosso conhecimento atual de anatomia, de fisiologia, e ajudou muito a revolução médica. Quando esse conhecimento do interior do corpo começou a ser adquirido, toda a medicina evoluiu, os tratamentos evoluíram e a própria medicina legal também evoluiu.